Mosquitos que mudam a rotina de uma cidade. Casos de dengue, zika e chikungunya exigem atenção rápida, informação clara e o envolvimento de toda a comunidade. No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos entender como Jacareí tem atuado para enfrentar esse desafio e o que a população precisa saber para se proteger. Quem conversa conosco sobre o tema é Daniel Freitas, diretor municipal de Vigilância em Saúde. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Eric. Agradeço pelo convite para a gente falar um pouquinho mais aí para a população de casa sobre as arboviroses, em especial a nossa famosa dengue. Sem dúvidas, nós agradecemos a sua participação. Daniel, entra ano, sai ano, a gente sabe que não só Jacareí, como o Brasil num todo, enfrenta, o desafio de combater principalmente os casos de dengue. Perfeitamente. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria de te perguntar, na verdade eu gostaria que você explicasse, primeiramente, o que são as arboviroses e quais doenças fazem parte desse grupo. Legal, Eric, é uma ótima pergunta, né? Arboviroses são doenças transmitidas por vírus, arbovírus, e são transmitidas por insetos. O mais conhecido dos insetos é o nosso famoso Aedes aegypti, que é um mosquito, que urbanizou-se muito bem e aí transmite alguns vírus. Como você perguntou, os principais, dengue, chikungunya e zika. São os principais vírus aí que podem estar nesse mosquito transmitindo para o ser humano, dando então uma arbovirose. Entendi. Essas são as principais doenças, mas o rol de doenças é muito mais extenso que isso? Temos 538 espécies de vírus que podem ser transmitidos por insetos. Nossa, é muito, São muitos. Os principais, principalmente, a gente que é um país tropical, e a gente tem essa sazonalidade que, vamos dizer assim, traz um ambiente favorável, com temperatura, a umidade, e faz com que esses vírus e esses transmissores facilitem, se desenvolvam e facilitem aí a transmissão. Certo, os principais aqui então para nós é a zika, a dengue, chikungunya e a dengue, a famosa que todo ano afeta, a gente tem aí, infelizmente, assolando aí a nossa sociedade, o Brasil como um todo, por ser um país tropical. Sem dúvidas. Daniel, e o mosquito mais comum denominado como transmissor é justamente o Aedes aegypti ou existem outros mosquitos? Existem outros, o famoso que hoje está urbanizado e transmite as arboviroses é o Aedes aegypti. A gente tem o hemagogos, que é no meio silvestre, que também transmite a febre amarela, que é uma outra importante arbovirose, é bom comentar, só que ela se propaga mais em primatas não humanos, os macacos. Quando esse mosquito pica o macaco e depois se contamina com o vírus da febre amarela, ele pode transmitir para o homem. Qual que é sempre a nossa preocupação? É a urbanização da febre amarela. Enquanto ela está no meio silvestre, ok, a gente monitora, verifica a mortalidade desses não primatas, faz toda uma investigação, notificação para que a gente verifique o que está acontecendo. E se um ser humano vai até uma área, um corredor ecológico, fazer algum ecoturismo e tudo mais, e ele infelizmente é picado por esse mosquito específico, chama Amegogos. Nossa, agora você me perdoa. Sim. E aí o que acontece? Ele pode depois vir para o meio urbano, esse ser humano, ser picado pelo Aedes aegypti e aí ele conseguir transmitir para as outras para a população através do Aedes aegypti. Então isso é uma preocupação, a urbanização da febre amarela. É muito importante a gente ficar atento a isso. No nosso município, como que está essa questão da febre amarela? A gente tem tido casos nos últimos anos ou... Recentemente a gente teve 5 casos de investigação, 4 não foram confirmados, 1 foi confirmado, mas ele era de Campinas, ele veio do Nordeste, adquiriu no Nordeste e veio passar alguns dias com familiares aqui no município de Jacareí, porém a gente não teve aí a transmissão, a urbanização da febre amarela. Foi feito todo um controle para que isso não ocorresse. Certo. Voltando a falar sobre o Aedes aegypti mais especificamente, pois é o que transmite ali, o famoso caso de dengue, que a gente tem.
Por que ele se adapta tão bem a regiões urbanas, Daniel? O Aedes, ele é interessante que ele conseguiu ter formas, né, dele ele procriar, né? Então, a gente conseguiu, nesse processo de urbanização, dar criadouros suficientes para que a espécie dele se perpetuasse no meio urbano. Então, ele gosta de água limpa, né? Então, ele, em qualquer recipiente que para um pouco de água limpa ali, ele consegue fazer a postura dos seus ovos, e aí a gente tem a proliferação aí da espécie. Assim como, por exemplo, o famoso pernilongo, né? Ele gosta de áreas de rios, ali de matas, né? Então, ali é um local propício para o famoso pernilongo, aquele que faz um barulhinho, né? Que a gente escuta e tudo mais, né? O Aedes é diferente, né? Ele está intradomiciliar, né? Dentro da casa das pessoas, por isso que 80% dos focos estão nos domicílios. E aí, quando a gente tem esse criadouro propício pro Aedes, ele vai, se prolifera e aí traz junto com ele as arboviroses. Não são todos os Aedes que estão contaminados, mas ele pode se contaminar em algum momento com um arbovírus e aí começar a transmitir para as pessoas. Perfeito. E falando um pouco sobre os sintomas, Daniel, dessas arboviroses que a gente está comentando aqui, existe diferenciação desses sintomas entre zika, chikungunya e dengue? Sim. Hoje, basicamente febre, né? É o padrão. Que acomete, né? As três, as ali três, no caso, né? Perfeitamente. A gente tem, em especial, a chikungunya, dor articular muito forte, né? E para as três, né, lógico, a Zika vírus, né, geralmente são efeitos mais neurológicos, né, e aí a gente tem aí acometimentos pós-transmissão, né, principalmente para gestante, a gente fica muito preocupado de transmitir isso para o feto, ele ter sérios comprometimentos neurológicos e tudo mais. Mas basicamente é febre alta, dores articulares mais em chikungunya mais elevado, depois dor nas costas, indisposição, diarreia, tudo isso é meio comum para todas elas. Em febre amarela, a gente já traz um pouco da icterícia, né? A pessoa fica amarela, né? Então, por quê? Porque ele ataca bem o fígado, né? E aí a gente tem alguns comprometimentos aí na febre amarela em relação à icterícia. Agora, de demais, o que chama um pouco a atenção em diferencial mesmo é a chikungunya para dor articular extremamente forte, né? Certo. É isso. E a gente sabe que a dengue é os casos que mais assim prevalecem, né? Mas falando um pouco de zika e chikungunya, o município também tem sido afetado por essas duas enfermidades nos últimos anos ou está bem controlado? Não, zika, em termos de notificação, a gente não teve, né, nem nesse ano, nem o ano passado. Chikungunya preocupa, né? Não tão expressivamente igual a dengue, né? Esse ano a gente está por volta de 1.500 casos positivos, enquanto chikungunya, se eu não me engano, 2, 3 casos, né? Então está bem mais tranquilo. Mas a tendência é esses vírus aumentarem, né? Assim como a gente teve em 2015 a infecção pelo sorotipo 1 da dengue, né? A gente teve por volta de 3.500 casos positivos em 2015, que também alardou a cidade, teve que fazer toda uma operação de contingenciamento. Em anos seguintes isso foi caindo, né? Até que em 2024 a gente teve uma nova explosão, né? E essa explosão perfaz aí 10 vezes mais do que a própria epidemia de 2015. Foi um aumento bem significativo. Muito sério, com 83 mortes e assim por diante, né? Isso é com o sorotipo 2. Então veja bem, a gente teve um histórico a dengue tem 4 sorotipos, né? Certo. 2015 sorotipo 1, né? Depois 2024 prevaleceu o sorotipo 2. Agora em 25, principalmente vindo do litoral, a gente ficou muito apreensivo em relação ao sorotipo 3, que dependendo como ele vai se comportar aí no nosso município, né, porque há uma concorrência, né, entre o sorotipo 2 e o sorotipo 3, ainda prevalece o sorotipo 2. Ele entrando no município, como é que vai ser esse comportamento, né? Será que ele vai perpetuar mais no Aedes ou não? O sorotipo 2 vai prevalecer? E aí a gente precisa dessa dinâmica toda para estudar os próximos anos. Se realmente o sorotipo 3 ele vier
e se instalar no município, provavelmente a gente vai ter uma epidemia um pouco mais séria do que esse ano e talvez até um pouco pior que 24, né? Justamente porque o sorotipo 3, acredito eu, seja com sintomas mais assim agressivos do que os outros. A gente tem aí, por exemplo, quando a população teve contato com o sorotipo 1, boa parte já fica imune, né? Quando ela entra em contato com o sorotipo 2, ela também ficou imune. Porém, se ela já teve o sorotipo 1 e pegou o sorotipo 2, os sintomas, né, acabam sendo mais graves. E aí é muito interessante, você perguntou de sintomas, como que funciona aí a dinâmica do Aedes no corpo humano, né? Então você tem aí você tem o vírus, né, circulando no seu organismo, e você tem uma resposta intensa, inflamatória, né, na qual produz edema e extravasamento celular, né, e de líquidos para fora dos vasos, né. Isso que é o famoso dengue hemorrágica que a gente fala, né, a famosa dengue hemorrágica, né. Então a gente tem muito extravasamento para fora dos vasos de líquido e células. Isso aí acaba causando hemorragia e devido a uma resposta muito intensa, né, do seu organismo em relação a esse vírus. No sorotipo 1, uma pessoa que teve um sorotipo 1 já teve uma resposta, ok, sarou, está imune, vamos dizer assim. Vem o sorotipo 2, a sua resposta é mais intensa. Então, para você desenvolver uma dengue hemorrágica, é muito maior, né? E quando a gente, imagina, teve o sorotipo 1, o sorotipo 2 e agora vem o sorotipo 3. As pessoas que principalmente já tiveram 2 vezes dengue e vai pegar a terceira, a probabilidade de desenvolver uma dengue hemorrágica é grande. É muito mais grave, né? E um outro fato muito importante também, que é bom a gente comentar, provavelmente entre 50% e 60% da população é assintomática para a infecção de dengue, né? Então, muitos já tiveram, mas não desenvolveram sintomas, que é febre, dor de cabeça, diarreia, né? Conforme eu comentei anteriormente. E veja bem, essa pessoa assintomática ela pode transmitir, né, para outros, como um mosquito Aedes que esteja na sua casa e a pessoa é assintomática, pica, ele vai adquirir o vírus e pode transmitir para uma pessoa mais suscetível, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa com uma comorbidade, e aí se agravar aí para uma dengue hemorrágica. Certo. Principalmente se ela já teve dengue anterior. E você tem algum dado que mostre, por exemplo, se os casos assintomáticos são maiores do que os que apresentam sintomas ou não? Não, a gente tem aí notícias, né, de cerca de 50% da população. Então vamos pegar aqui um dado muito, muito interessante. Ó. Se a gente teve no ano passado cerca de 33 mil pessoas que foram positivas para dengue, ou seja, 66 mil tiveram contato com o vírus. Se a gente pegar a população de Jacareí, que é 240 mil habitantes, ou seja, praticamente 1/3 da população já foi imunizada, vamos dizer assim, para o sorotipo 2. Né? Então, vamos dizer assim, a circulação do vírus é menor. Né? Então, por isso que a gente, esse ano, o que a gente tem visto? Né? Então, sazonalidade da dengue, né? Ela começa geralmente final de ano, janeiro, né? Começa a aumentar os casos. Na 12ª semana do ano, né? A gente fala semana epidemiológica, que vem mais ou menos ali finalzinho de abril, né? Ela começa a cair. Né? Então, essa é a sazonalidade da dengue. Então, a gente está agora na 15ª semana. Né? Sim. Então, nessa 15ª semana começa a cair os casos, por quê? Menos chuvas, na teoria, né? Sim. Mas a temperatura começa a cair, né, drasticamente. Então, você pega aí finalzinho de abril, maio, a temperatura cai bem, e aí você não tem aí o ciclo da dengue aí atuante, né? Não é um ambiente tão favorável assim para o mosquito, né? É igual você fala, Campos Jordão, que é uma cidade próxima aqui, casos baixíssimos, né? Porque a temperatura e o ambiente é menos favorável do que o vale, né? Que é um vale, né? Sim. Em termos de umidade e calor, é mais intenso. Os mosquitos, né? Do pernilongo e do Aedes aegypti nesse caso. Você poderia explicar para a gente como que a gente pode fazer para diferenciar? Legal. Então tem a lista, o pernilongo,
da dengue, né? Ele vai ter as listrinhas pretas e brancas ali, né? Certo. E ali o pernilongo comum, não, ali até a cor ele é mais acastanhado, né? Certo. E aí ele já não transmite aí a dengue. Certo, a gente tem até outras imagens também que justamente para complementar isso que você falou, né? O tom ali, né? Isso, monocromático do pernilongo, com o mosquito ali predominantemente com a cor preta e as listras brancas, né? Como você já passou, temos também mais outras imagens que a gente pode passar. A dimensão, né? O tamanho deles, acho que isso é algo também bem interessante, que a gente percebe que o Aedes ele é bem maior do que o pernilongo comum, né, Daniel? Perfeitamente. Ele aí tem 2 milímetros aí de diferença entre o pernilongo comum. Certo. E os hábitos, né, que você tinha comentado já conosco aqui, né, que o Aedes ele tem um hábito diferente do pernilongo, né? Perfeitamente. Resumindo, é isso. O pernilongo hábito noturno, o Aedes diurno, né? E ele está embaixo da nossa cama, atrás do guarda-roupa, debaixo da mesa, e é por isso que a gente tem que usar protetor durante o dia, né, para evitar aí, então a picada do Aedes. Certo. Aqui no nosso município, Daniel, existem algumas regiões da cidade que têm maior incidência? Perfeito. A gente, assim, o Aedes ele urbanizou muito bem. Então falar que, olha, tem uma região específica que tenha mais ou menos, nesse momento a gente não consegue. Eu consigo te falar aonde começa tudo, né? Então, por exemplo, se a gente tem um ciclo aí que começa finalzinho de ano, comecinho de janeiro, aonde são as regiões aonde há maior circulação do vírus, principalmente os novos, né, que nem eu falei para você, está adentrando o sorotipo 3, então região do meia-lua e assentamentos, né? Olha que interessante. Então, um estudo de 10 anos de dengue no município de Jacareí, aonde tudo começa, Parque Meia-Lua. Olha só. Né? E aí você fala para mim, nossa, tem alguma característica em especial ali no Parque Meia-Lua? É a área de passagem, né? Você tem uma grande via ali adulta, né? E aí tem muito circulação de caminhoneiro que para ali, muitas vezes traz consigo, né, o vírus, e aí ele consegue se instalar ali na região, que também tem pontos que favorecem, né, assim como eu falei para você em assentamentos, né, você tem mais criadouros, e aí começa a desenvolver ali, no caso a dengue ou outra arbovirose, a partir de então. Certo. E quais são as principais dificuldades, Daniel, que o município enfrenta justamente para identificar e combater a proliferação desse mosquito? Perfeitamente, né? Então, o padrão ouro, né, de combate às arboviroses, incluindo a dengue, é a visita casa a casa, né? Então, é a orientação passada para a população diante, né, dessa característica, né? Então, a gente tem agentes tanto de combate a endemias, quanto agentes comunitários de saúde que conseguem adentrar a casa das pessoas e fazer a orientação, né? Então, como fazer o controle, né, do criadouro, né, colocando larvicida no caso, ou até mesmo inutilizando aquele criadouro, né, se é uma vasilha que está acumulando água, virar ela, limpar corretamente, se é um bebedouro de cachorro, né? A gente fez recentemente, né, agora em janeiro, o levantamento larvário, né, índice ADL, né, avaliação de densidade larvária, no começo do ano, e foi uma das maiores já encontrada em Jacareí, né? A gente tem 5 áreas, né? E basicamente todas elas com potenciais criadouros para o Aedes aegypti, né? Sim. E isso demonstrou que o principal recipiente que a gente encontrou foram plantas aquáticas. Olha só, né? Então são plantas que muitas vezes cultivadas ali na água, num vaso com água, tinha ali larvas do mosquito. E aí a gente conseguiu coletar, e aí a partir disso a gente faz toda uma dinâmica para calcular essa ADL, né? Certo. Infelizmente esse ano no município a gente estava com a maior ADL já encontrada. Acredito eu, então, que seja essa a maior dificuldade, então, que é justamente adentrar essas residências para poder identificar esses locais, né? Perfeitamente. Então, padrão ouro, visita casa a casa. E a gente depende desses profissionais para ajudar nessa educação em saúde, né? A partir de então, a gente tem outras atividades
né, que podem ser executadas. Entre elas, né, a nebulização, que nada mais é do que você nebulizar, né, um inseticida, né, na qual ele vai agir no mosquito alado, né, no mosquito da dengue que está voando ali. Então, a melhor técnica hoje é no ultra baixo volume, né, que é uma mochila costal que é colocado nos agentes e ele vai adentra a casa e vai nebulizando, né, dispersando o inseticida para daí sim matar o mosquito alado. Isso é uma técnica. E por que ela é a melhor, né, em relação à nebulização? Porque o agente de endemias entra dentro da casa e consegue com isso chegar com o produto aonde realmente está o mosquito Aedes. O agente consegue adentrar ali a residência e consegue dispersar. Perfeitamente. Então a gente consegue entrar com o produto costal, né, com a nebulização costal, diferente do veicular, que o veicular passa, né, e ele dissemina o inseticida, infelizmente, não dentro da casa da pessoa, sim no meio. Certo. Né? Então, fora o ultra baixo volume, né, que é preconizado até pelo Ministério da Saúde, tem outras técnicas também, que é a termonebulização, que é o famoso fumacê, que também é feito em veículo, só que o diferente é que queima-se óleo mineral junto com inseticida. E é por isso que dá aquela fumaça grande, e o pessoal gosta de ver e tudo certo, mais. Isso, né? isso que diferencia, no caso, essas duas técnicas, então, né? Isso, do ultra baixo volume, né? Certo. Então, é isso que diferencia um pouquinho, Eric, e a eficácia, né? Hoje, então, a gente preconiza a nebulização costal casa a casa. Perfeito. Então, essas duas técnicas são padrão ouro, né? Nebulização costal, visita casa a casa. Quando a gente tem algum local que é de difícil acesso, que hoje a gente fala pontos estratégicos, que no município a gente tem cerca de 50, 55 pontos distribuídos. Quais são esses pontos, né? Então, desmanche de carro, borracharias, entre outras. Aí a gente usa de outras técnicas, né? Que é a nebulização perifocal, né? Também com equipamento próprio para ir fazendo nesses pontos especiais, estratégicos. E também a famosa técnica que a gente tem utilizado hoje, a aplicação de larvicida com drone. Né? Ah, bacana. Certo. Daniel, eu quero justamente que você fale um pouco mais sobre essas medidas no próximo bloco, que a gente precisa fazer um intervalo, tá bom? Tá bom, maravilha, obrigado. O TCE vai fazer uma pausa. No próximo bloco, você confere as ações de combate no município e orientações de prevenção. Não saia daí.